Boa tarde a todas e a todos. Eu queria pedir uns minutinhos, Joaquim, para fazer uns pequenos registros, depois eu me atenho rigorosamente ao meu tempo. Pois é. Primeiro, agradecer ao Joaquim Soriano e ao Carlos Henrique Árabe a oportunidade de participar de um momento que eu desconfio seja crucial para o Partido dos Trabalhadores. Então, é um agradecimento sincero de poder estar aqui e dar uma palavra num momento que me parece tão importante. Segundo, eu cumprimentar os companheiros da mesa, em particular o companheiro Arno Agostinho, porque eu acho que precisa registrar que alguém tenha desempenhado um papel tão importante no governo brasileiro, no Estado brasileiro durante tantos anos, e depois se dispõe a vir não só dar o seu depoimento, fazer uma análise, mas participar de um debate sobre os rumos do Brasil. Isso é muito digno, é uma grande contribuição para a política brasileira, e é muito significativo que isso venha do campo dos trabalhadores, né? Então acho que é importante esse registro. O terceiro registro reconhecer a coragem da democracia socialista nesse momento, né? Fazer esse debate, chamar esse debate público, não é uma coisa trivial, porque nós sabemos que a democracia socialista tem responsabilidades de direção no Partido dos Trabalhadores, né? Então não se trata apenas de um debate intelectual, o qual em si já é muito importante e muito valioso, mas nós estamos discutindo os caminhos do PT e, nessa medida, os caminhos do Brasil. Bem, agora sim, 10 minutos, vou falar rigorosamente. Não, mais um último registro, pedir desculpas pelo atraso. A Praça da Sé estava bloqueada, depois eu descobri por uma manifestação da Frente de Luta por Moradia. Então o trânsito parou, ele não andava, eu estava perto aqui, eu estava chegando, e o trânsito parou, mas não ia para lugar nenhum, parou. Então eu deixei meu carro na Câmara Municipal e vim a pé, razão pela qual eu teria que voltar, fazer a travessia para pegar o carro e ir para a USP. Bem, agora sim, 10 minutos. 15 minutos. Eu vou falar bem brevemente sobre 4 pontos. Então vocês veem que eu tenho 2 minutos e meio para cada ponto. Como são pontos importantes. Eu queria falar sobre o seguinte: o que eu entendo como caráter do ajuste que está em curso. Segundo, por que nós estamos tendo esse ajuste? Terceiro, qual seria um programa alternativo? E quarto, qual é a direção que se pode propor para o Partido dos Trabalhadores nesse momento, tendo em vista a análise precedente? Eu já quero deixar claro para vocês que eu acho que a minha contribuição mais importante, ou se tiver alguma importância, hoje, é no item 2, que acho que aqui, falando com muita sinceridade, aqui eu tenho uma análise, né, sobre a qual, claro que em ciência política é sempre difícil, né, Juarez? A gente ter muita segurança sobre qualquer coisa, mas é bom que não tenha muita segurança. Então se é bom, já não tem. Mas vamos dizer, aqui eu tenho uma análise sobre a qual eu acho que eu posso falar um pouco mais. Sobre economia, eu falo o que eu leio, né, de pessoas como o Arno, portanto, é mais reiteração. E por isso vou ser mais breve. E a quarta, que é que direção oferecer, eu acho que é bastante, vamos dizer assim, com o espírito de sugerir ideias para pensar, né? Porque a situação é bem complexa. Então, ponto 1, eu não tenho condição de discutir detalhes técnicos do ajuste. Digo isso já de cara, né? O próprio Arno reconhece no documento que havia algum problema fiscal, não um problema fiscal, mas o governo gastou muito dinheiro na visão que ele propõe, que me é muito simpática, para garantir que não houvesse desemprego, para garantir que houvesse algum crescimento, mesmo que fosse um crescimento pequeno, para garantir que não houvesse inflação. Tudo isso requeriu muito dinheiro público. E acho que isso é uma das contribuições do documento, explicar o que aconteceu, porque nunca foi explicado. Quer dizer, nunca se explicou essa política que foi feita.
Mas eu acho, então eu não vou discutir aspectos técnicos, eu vou direto para um aspecto que eu quero que vocês entendam. Não é que eu não acho importante os aspectos técnicos, acho, mas acho que tem vamos dizer, um fundo, que é o que eu posso enxergar, que está no documento com o qual eu concordo, que para mim caracteriza o sentido geral desse ajuste. Então, repito, que pode parecer que eu estou desconsiderando todos os problemas econômicos, eu não estou. Eu acho que eles são importantes, têm que ser debatidos, mas não é meu papel. Não é dizer, bom, tinha que fazer um ajuste desse jeito, tinha que fazer daquele. Isso eu deixo para quem entende. A questão é que eu acho que esse ajuste tem um sentido geral de reduzir o custo do trabalho, o valor do trabalho. E este sentido geral é estratégico, porque é o que está sendo feito pelo neoliberalismo há algumas décadas já, e continua sendo feito apesar da enorme crise do próprio neoliberalismo a partir de 2008. Não para de ser feito. Reduzir o custo do trabalho. Então, isto não é um problema, digamos, de grau. Aqui é um problema de onde se quer chegar. Não é? E eu discutindo com os companheiros, ainda em dezembro, em discussões privadas, eu disse isso: olha, isso aqui não vai parar até produzir uma tal quantidade de desemprego que obrigue a redução dos salários, que vai reduzir os salários, vai reduzir a renda dos trabalhadores. Este é o objetivo. Claro, vocês podem dizer, bom, mas isso estava claro, está claro para todo mundo? Mais ou menos. Bastava, na imprensa, era claro isso, e não é claro de hoje, já é claro há cerca de 2 anos, que é isso que está sendo proposto, não é? Fazer um reajuste excessivo até produzir uma quantidade de desemprego que resulte numa redução do custo do trabalho. E até do ponto de vista dos economistas neoliberais, poderia dizer assim, porque caso contrário, a economia brasileira não é competitiva no mundo globalizado. Até o raciocínio, ele é razoavelmente simples e compreensível. E como o custo da mão de obra é mais baixo em outros lugares, por exemplo, no leste da Ásia, os nossos produtos vão perder, a menos que a gente reduza o custo do trabalho. Acontece que isso, reduzir o custo do trabalho, é o problema central da classe trabalhadora, ou seja, penso eu que de todos nós. Né? Então, isso nós não podemos aceitar. O problema por que nós não podemos aceitar esse ajuste é que ele divide inteiramente as classes. Né? Então, eu acho que é importante ter claro isso. Né? E ter claro o que é que está em jogo. Exatamente o que é que está em jogo. E por que é fundamental para o destino do Partido dos Trabalhadores se colocar contra isso. Porque ou é o Partido dos Trabalhadores ou não é o Partido dos Trabalhadores. Por isso que eu comecei dizendo que eu desconfio que nós estamos num momento importante da história do nosso partido. Então essa é a primeira coisa, telegráfica. A segunda, aqui eu vou me estender um pouquinho, porque aqui é onde eu acho que eu tenho algo a dizer. Novo. É que o que aconteceu, por que nós estamos tendo esse ajuste? Porque nós tivemos uma vitória eleitoral e uma derrota política. Nós tivemos uma grave derrota política no ano de 2014. O que acontece é que essa derrota vem sendo preparada há um bom tempo. Aqui é onde talvez a gente pudesse discutir um pouco mais um diagnóstico sobre o que aconteceu. Não em termos especificamente econômicos, mas em termos políticos. Eu acho que no final de 2012 ficou claro que a burguesia brasileira tinha se reunificado em torno de um projeto que é exatamente esse que está em curso agora. Isto está sendo pedido literalmente desde o final de 2012. E um índice possível para esta minha observação é que no Congresso da CNI, Confederação Nacional da Indústria, a presidente Dilma, então, dezembro de 2012, recebe um documento chamado 101 propostas para
reforma trabalhista, a mudança das relações de trabalho, não me lembro agora exatamente o título. Para modernizar as relações de trabalho. 101 propostas para modernizar as relações de trabalho no Brasil. Propostas feitas pela Confederação Nacional da Indústria. Essas 101 propostas são todas no sentido de flexibilizar a CLT. É aí que eu digo que a ideia de que não é possível levar a economia brasileira adiante, a não ser por meio de uma redução do custo do trabalho, fica claríssima, fica nítida, e não é de hoje. Acontece que, ou eu entendi mal, e espero que a gente tenha diversas ocasiões para debater esse assunto. Essa política que foi feita durante o primeiro governo do presidente Dilma foi uma política para possibilitar a reindustrialização do país, portanto, para favorecer os empresários industriais. Redução dos juros, desvalorização do real, que encarece as importações, portanto, torna mais competitivos os produtos brasileiros, um certo controle cambial mediante medidas como IOF, etc., etc., né? Juntamente com uma manutenção do investimento público em infraestrutura que já vem do tempo do PAC, né? Do começo do PAC, que foi mantido durante o primeiro governo da presidente Dilma. Portanto, para não falar de coisas bem emblemáticas, como, por exemplo, a redução da tarifa de energia elétrica, que foi uma campanha iniciada nada mais nada menos que da Fiesp. Essa campanha foi lançada pela Fiesp e levada a cabo pela presidente Dilma com custo alto, porque o novo marco regulatório do setor elétrico causou grandes resistências, porque mexeu com grandes interesses. Então eu não vou repetir aqui, porque o tempo é escasso, porque eu tenho escrito repetidamente de que a presidente Dilma foi muito corajosa nesse período. Muito corajosa. Não vamos esquecer que ela mexeu com as regras da poupança para permitir que os juros caíssem para valer. Mas o que aconteceu? Ao contrário do que eu imagino que o governo esperava, em lugar de aumentar o investimento caiu, se não me engano, 1 ponto percentual do PIB no ano de 2012. E, ao contrário do que se esperava, que era, eu imagino, um apoio expressivo do setor industrial, cuja melhor forma de apoiar seria investir, nós vemos esse documento da CNI, que é um documento que eu interpreto como de ruptura de um pacto, que é um pacto que tentou se construir, que até certo ponto se construiu para sustentar esta política que a presidente Dilma levou mais adiante do que ninguém, que é uma política de corte desenvolvimentista, que me parece extremamente interessante para o Brasil, extremamente promissora para o Brasil. Mas ela precisa ter forças políticas que a apoiem, ela não pode ser executada num vácuo político. Não existe isso. Não é? E qual era o pacto? Eu acho que era um pacto entre a classe trabalhadora organizada e os setores industriais, cujo indicador, eu diria, que é o protocolo assinado entre a Fiesp e as centrais sindicais em maio de 2011, que era um protocolo de propostas pela reindustrialização do Brasil com redistribuição de renda. Neste protocolo constava tudo que a presidente Dilma fez: redução dos juros, depreciação do real, manutenção do investimento público, etc, etc. Eu acho que no final de 2012 este pacto foi rompido e houve uma reunificação do capital em torno do projeto rentista que está em curso hoje. Então eu penso que aí é que se deu, aí é que está a fonte da derrota política, que só vai ficar clara, no dia seguinte da eleição de 2014, quando parecia ter havido uma vitória do campo dos trabalhadores, em que a presidente Dilma anuncia que vai fazer o contrário do que havia prometido e que vai executar o programa do adversário, que é este programa que eu estou expressando aqui. Então, o que acontece? Essa reunificação, né, da burguesia coloca um problema muito sério
que é o seguinte. Eu não vejo esse debate sendo feito com a clareza que ele deveria ser feito. Então, o problema é que nós temos que enfrentar, que é o seguinte: é possível ter uma política de desenvolvimento do Brasil sem algum tipo de aliança com o capital? Talvez não seja possível. Talvez não seja possível. Bom, mas se não for possível, então é preciso enfrentar o problema de que, bom, mas que aliança é possível? Que setores do capital estão dispostos a que tipo de aliança? Que discussão é esta? Porque tudo isso ficou, está ficando, vem ficando, tudo implícito. E seria, eu diria até, algo que, vamos dizer, seria um passo adiante no processo democrático brasileiro, abrir essas questões e, se for o caso, fazer pactos claros, como em certos momentos foram feitos na Europa. Olha, vamos pactuar. Aqui dá para ir até aqui, vocês fazem isso, a gente faz aquilo, né? E a gente sai para diante num outro rumo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o que eu estou vendo tiver alguma procedência, a dificuldade para a gente propor uma nova direção é enorme. Porque o problema é que no mundo todo a burguesia parece toda unificada em torno de programas recessivos para reduzir o custo do trabalho. Ou seja, não está disposta a negociar com a classe trabalhadora formas em que a classe trabalhadora também ganhe. Não é? E que, vamos dizer, que é o que nós temos que... É para isso que foi criado o Partido dos Trabalhadores. Então, há uma situação difícil aqui. Esse é o ponto 2. E o ponto 3 é, bom, qual seria um programa alternativo? Eu acho que o programa alternativo, não obviamente, dizendo outra vez, não desconsiderando os problemas propriamente econômicos, mas eu diria, o programa em si já está claro, que é o programa do primeiro mandato do presidente Dilma: reduzir os juros, desvalorizar o real, aumentar o investimento público, ou seja, reindustrializar o Brasil com distribuição de renda. Na verdade, reindustrializar, se a gente conseguisse reindustrializar o Brasil, nós já teríamos distribuição de renda automaticamente, porque com o pleno emprego, os trabalhadores conseguem aumentos, que foi o que aconteceu nos 12 anos do lulismo. Que, sem dúvida, houve uma melhora das condições de renda da classe trabalhadora, houve ganhos objetivos reais. Todos os dissídios davam aumentos reais, pequenos, porém contínuos. Se a gente vai somando, no final das contas, isso é significativo, para não falar da importância capital de ter aumentado em pelo menos 70% o valor real do salário mínimo. Eu não estou nem me referindo à manutenção e expansão das políticas de inclusão social, porque me parece que é evidente que isso tem que ser mantido. Bom, e por fim, o que a gente pode oferecer ao Partido dos Trabalhadores como orientação, como sugestão de direção para efetivar esse programa? Bom, a primeira coisa é que eu acho que nós temos que resistir a esse ajuste. E o Partido dos Trabalhadores precisa estar de alguma forma nessa resistência para continuar sendo o Partido dos Trabalhadores, pelas razões que eu já mencionei. Eu acho que quando nós sofremos uma derrota política, num primeiro momento é difícil saber o que fazer. Não é? Nós estamos tentando encontrar, eu digo com uma certa falta de modéstia, o Partido dos Trabalhadores está tentando encontrar o caminho, mas porque eu digo que é difícil entender, né? Quando você leva uma pancada, até você entender tudo o que aconteceu demora, mas não obstante, como as coisas estão em curso, é preciso resistir do jeito que for possível. É preciso fazer o que for possível para resistir, porque nós não sabemos a profundidade que esse processo recessivo pode alcançar. É assustador o que disse, por exemplo, Eduardo, o professor João Manuel, em entrevista para a Folha, cerca de um mês atrás. É assustador. Vocês vão me dizer, você acha que vai acontecer toda essa catástrofe? Eu não sei, mas eu acho que, por via das dúvidas, a gente tem que resistir. Tem que resistir para mais para frente dizer, a gente comeu mosca, deixou passar um processo que é muito grave. Porque o que acontece é o seguinte: quando um processo desse tipo ele é deflagrado, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém. Eu acho que não tem ninguém que saiba exatamente o que vai acontecer. Tem uma faixa de indeterminação razoavelmente grande
Então a profundidade da recessão e as consequências disso ninguém sabe. Então eu acho que do ponto de vista dos trabalhadores é óbvio que imediatamente tem que resistir. Enquanto nós estamos conversando o que fazer, tem que resistir, né? E tentar diminuir a profundidade disso que está em curso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte: eu acho que tem que se pensar na proposta de uma frente, e eu acho que tem que se pensar numa requalificação da relação entre o partido e o governo. Vou me referir a isso brevemente. Por que frente? Por vários motivos. Um primeiro motivo, não por ordem de importância, mas por aqueles que me vêm à cabeça. Um primeiro motivo porque frente é a forma que está aparecendo em vários países do mundo que estão enfrentando o mesmo problema que nós. Leia-se, por exemplo, Grécia. Claro que um país de 11 milhões de habitantes na Europa é diferente de um país de 200 milhões de habitantes na América do Sul. Eu não estou querendo comparar as histórias ponto a ponto, não é possível. Nós não somos a Grécia não é o Brasil. Mas é claro que o modelo Syriza, o modelo Podemos, todas essas formas que, na verdade, eu penso que os companheiros e companheiras lá devem ter passado por situações muito parecidas, que é o seguinte: o que nós vamos fazer agora? Bom, vamos resistir. E nessa resistência vamos ver o que acontece, né? O que está saindo são frentes. E eu acho que a razão de ser frentes tem a ver com um fato complicado, de que a forma partido está muito questionada. Né? Muito questionada. Ao mesmo tempo não se inventou nada melhor do que partido. Mas a forma partido está mundialmente muito em questão. Então a ideia de que se caminha para uma frente é uma coisa interessante desse ponto de vista. Segundo, porque no Brasil nós não vamos conseguir mudar essa situação se nós não criarmos uma frente muito ampla, que envolva inclusive o centro, setores de centro. Por exemplo, companheiras e companheiros que foram atraídos pela candidatura Marina Silva, que tem uma concepção ambiental e que tem pontos progressistas importantes, mas que derivaram para uma posição conservadora na economia. Precisam ser resgatados, porque nós não vamos conseguir vencer a batalha se nós não formarmos uma ampla maioria. Isso aqui não é uma briga pequena. Isso aqui é nada mais, nada menos, nós estamos discutindo a história do país. Então, por isso frente. E aí eu digo, eu comecei falando disso de maneira um pouco, digamos assim, intuitiva, pensando numa frente de esquerda, não é o caso da Frente Ampla Uruguaia. Mas há companheiros que dizem: olha, a situação é tão grave no Brasil que nós estamos fazendo uma frente democrática. Porque, de fato, isso é uma coisa interessante pensar, importante pensar, existe mesmo, eu estou começando a achar que existe mesmo uma onda conservadora profunda no Brasil. Uma coisa mais séria. Porque eu acho que esse ajuste está tendo apoio. Não vamos desconsiderar as 200 mil pessoas na Avenida Paulista, no dia 15 de março. Isso não é brincadeira. É muito sério. Então, se esta onda conservadora de fato está em curso, o nosso trabalho de construção dessa frente não é um trabalho, digamos, não pode ser uma frente pequena, não pode ser uma frente sectária, tem que ser uma frente ampla, generosa, né, que envolva muita gente no parlamento. Nós vamos conseguir mudanças sem apoio no parlamento, né? Então, esse é o segundo motivo de propor uma frente. Eu não sei se a frente é democrática, se a frente é esquerda. Eu acho importante a ideia da frente e acho importante que o PT esteja nessa frente, inclusive que tome a iniciativa de propor essa frente, mas com generosidade, porque o PT é um partido muito grande. Com todas as dificuldades que nós estamos tendo, o PT é enorme no Brasil, né? Então, precisa ser muito generoso para um partido tão grande realmente se dispor a fazer uma frente. E a última coisa, com isso eu encerro, é isso que eu chamo de requalificação da relação entre partido e governo. Eu li uma entrevista do ex-governador Tarso Genro que me chamou muito a atenção, porque ele dizia uma coisa, que é a seguinte: o partido não foi ouvido na decisão do ajuste. Só que o partido está numa situação, numa sinuca, porque como é que o partido não vai apoiar o seu governo?
o governo do Brasil. Não é? É o governo do Brasil. Agora, por outro lado, como é que o partido vai ficar refém de uma política que ataca a essência da sua natureza, que é defender o interesse dos trabalhadores? O partido chama o Partido dos Trabalhadores. Então eu acho que é preciso apresentar essa questão para o presidente da República, com clareza. Não é? O partido quer sustentar o governo, o partido é um partido responsável, um partido que sabe das suas responsabilidades com o Brasil, com o governo, evidentemente. Mas o partido não pode ficar inteiramente refém de uma política sobre a qual ele não foi consultado, ele não discutiu, e que ataca o seu âmago. Então é preciso dizer essas coisas. Como é que vai resolver exatamente? Eu não sei. Mas eu diria, a democracia brasileira e a classe trabalhadora ganharia se houvesse uma abertura da questão. Nestes termos, olha, vamos conversar aqui, não é? Como é que nós vamos ajustar o ajuste? Como é que nós vamos estabelecer uma relação que atenda às várias facetas desse problema tão importante, desse momento tão importante que nós estamos vivendo? Volto a agradecer e espero que a gente tenha outras oportunidades. Muito obrigado.